Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marcos Vinícius, estamos aqui no canal Divina Filosofia para tratar de mais um vídeo que vai abordar um pouco sobre essa questão referente ao acontecimento da Venezuela. Recentemente os Estados Unidos prendeu o presidente venezuelano Nicolás Maduro, instaurando ali uma nova perspectiva para o país. Então, é importante que nós façamos sempre análises, mas hoje nós vamos fazer uma análise histórica, uma análise que vai nos fazer entender um pouco sobre a dependência da América Latina em relação às tiranias, às ditaduras, às autocracias, aos modelos populistas que criam toda essa sistemática que desemboca num sistema ditatorial. Por isso, para poder ter mais conteúdo como este, segue aí o nosso canal, curte, comenta, compartilha, concorde, discorde, o espaço é democrático, é para fazermos uma dialética bacana que possamos encontrar uma solução para os problemas políticos contemporâneos. Vamos nós? Bem, para começar, galerinha, vamos pensar o seguinte: por que a América Latina depende tanto dos seus tiranos? Recentemente, o Nicolás Maduro, que exercia na prática um governo ditatorial, um governo autocrático, um governo em que ele conseguia burlar os sistemas, o modelo constitucional venezuelano, e, de certa forma, modificar a Constituição a seu favor. Isso acontece justamente nos sistemas ditatoriais. É interessante perceber que o modelo ditatorial que estava sendo instaurado na Venezuela foi um modelo que se criou dentro da democracia. Mas, para entender como esse modelo foi criado, nós vamos entender o populismo. O populismo cria figuras caricatas, figuras que, de certa forma, exercem algum tipo de paternalismo típico dos sistemas totalitários. Então, a partir dessa dependência emocional, essa dependência afetiva, essa dependência política, a carência de heróis que existe no continente sul-americano, faz com que essas figuras elas venham a emergir, surgir de uma certa forma como os heróis da pátria, aqueles que são os salvadores, aqueles que sempre trazem o discurso do elemento popular, do conjunto popular, do combate à corrupção. Eles miram os problemas, mas sem resolvê-los, obviamente. Então, você tem aí o Nicolás Maduro como um exemplo mais recente desse processo. Um exemplo mais próximo dentro da América do Sul dessa condição de modelos autocratas, governos ditatoriais, governos que na atualidade se fazem por um sistema democrático. Mas em outros tempos, nós temos governos que se fizeram de uma maneira diferente, como por exemplo, você vai ter na Argentina o Juan Perón, que exerceu um governo populista e, de certa forma, concentrou ali em suas mãos esse poder político, determinando a dependência do povo argentino, emocionalmente falando, da figura do Juan Perón. Aqui no Brasil, por exemplo, Getúlio Vargas exerceu isso, a partir do momento em que ele fez o golpe de 30, tomou o poder, juntamente ali com os militares, assumiu um governo provisório, depois constitucional. O Vargas, que sempre teve problemas com democracia, né? O Vargas, o sistema democrático, ou ele deu um golpe, ou ele se matou. Ele não conseguia lidar com o contraponto. Isso é típico da mentalidade ditatorial. Então, Vargas foi uma dessas figuras que aqui no Brasil exerceu de uma maneira muito proeminente esse modelo autocrata, esse modelo ditatorial de governo. E aí vai se seguindo ao longo do tempo. Nós olhamos, por exemplo, a América do Sul dos anos 60, dos anos 70, em meio aos golpes militares, orquestrado, ordenado indiretamente pelos Estados Unidos, rumo à questão do combate ao avanço do comunismo, uma vez que a Cuba acabou se tornando um calo no sapato dos Estados Unidos, uma afronta para os Estados Unidos. A Rússia conseguiu implementar ali, dentro do quintal americano praticamente, um modelo que era regido dentro do seu país. Então você vai perceber que ali, em meio aquele momento de eclosões de ditaduras, aqui no Brasil, que foi uma ditadura que teve um processo democrático, né? Aliás, não democrático no sentido amplo do termo, mas teve revezamento de poder escolhido por colégio eleitoral, Castelo Branco, Médici, Costa Silva, Médici, Geisel, e culminando com o Figueiredo. Mas o fato é que
todos esses governos que tiveram no Brasil foram governos também que exerceram uma certa autocracia, uma certa ditadura, por isso que é a ditadura militar. O Videla na Argentina, Solano Lopes lá no passado, no Paraguai. Então, essas figuras elas têm uma simbologia política dentro do continente e que criam herdeiros. Hugo Chávez, que foi uma dessas figuras também que iniciou o chavismo e essa revolução bolivariana dentro da Venezuela, criou o Maduro, que aí está vivenciando essa problemática de hoje. Mas o fato é que a América do Sul, ela depende desses sistemas ditatoriais. Nunca nós tivemos um modelo democrático de fato livre, independente, com as vias múltiplas. Sempre tivemos essa questão da polarização, da qual hoje amedronta, há uma aberração no nosso país, onde tudo se politiza, onde qualquer coisa, até mesmo uma propaganda de uma chinela se politiza, onde usar um vermelho, usar um azul, uma bandeira do Brasil, uma blusa do Brasil, acaba também sendo politizado. Então isso é sinal do adoecimento político que a sociedade brasileira vive. Nós não estamos politizados, a América não está politizada, a América está doente. Portanto, essas figuras como Maduro, como Hugo Chávez, é o retrato do adoecimento político do nosso continente. Então, nós temos que observar que o que está acontecendo hoje na Venezuela não é nada mais, nada menos do que reflexo daquilo que nós cultivamos ao longo do tempo. A ditadura que se fez na Venezuela é uma prática comum da cultura política do continente sul-americano, do qual, se nós não conseguirmos desenvolver um modelo democrático de fato, onde as vias possam dialogar, debater, e a partir de uma dialética desse choque de oposição, criar mecanismos de governabilidade que seja um mecanismo justo, um mecanismo coerente, um mecanismo de fato democrático. Sem ideias de golpe, sem tentativas de golpe, sem tomadas de poder, sem governos ditatoriais, sem governos populistas, de esquerda, de direita, enfim, mas que de fato sejam governos racionais, que sejam governos que pensem na questão referente ao desenvolvimento econômico e social do nosso continente, que é tão sofrido e que necessita passar por essa revolução. Revolução esta sem armas. Revolução com base na conscientização, com base no processo de informação que se faz através da educação. Curte aí o nosso trabalho, segue aí o nosso canal, valeu, um abraço, espero que tenham gostado e até a próxima.